Bom dia, igreja. É uma alegria para nós estarmos aqui para louvar e adorar ao Senhor. E agora a gente vai estar louvando com essa canção, Vim para Adorar-te. Convido você que está aí para louvar com a gente. Luz das nações que dissipa as trevas, abre meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não saberei o preço pago por meus pecados lá na cruz. Não saberei o preço pago por meus pecados lá na cruz. Não saberei o preço pago por meus pecados lá na cruz. Não saberei o preço pago por meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Olá, meus amados irmãos, que bênção estarmos juntos mais uma vez nesse dia abençoado que o Senhor nos concedeu, a oportunidade de aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor e adorarmos a Ele e aprendermos também em comunhão, mesmo distantes, mas de uma maneira virtual, nos conectando em amor pela graça do Senhor. Peço que você
por favor, acompanhe a nossa mensagem nessa hora, que está baseada no livro de Salmos, no capítulo 25. Salmos capítulo 25, no verso 14. Hoje nós vamos tratar sobre o desafio da igreja do século XXI, falando sobre sucesso. Você gostaria de ter sucesso na sua vida? Quem não quer? Quem não quer ter uma carreira bem-sucedida? Quem não quer ser reconhecido pelas suas qualidades? Quem não quer receber elogios? Quem não quer ser feliz, conquistar as coisas? Creio que todo ser humano normal queira e deseja uma situação dessa. Mas hoje nós temos visto muitas pessoas buscando sucesso de uma maneira muito diferente do que a palavra de Deus ensina sobre o sucesso em si. Ou seja, para Deus, o que significa ter sucesso? O que um crente em Jesus tem que buscar na sua vida pessoal, o que ele precisa ter atenção para ser considerado por Deus, não pelos homens, um homem ou uma mulher de sucesso. Essa busca ela é insaciável. Nós temos visto que a sociedade tem buscado e feito loucuras por essa consideração de sucesso. E é muito perigoso. E é um desafio da igreja do século XXI ao lidar com seus membros que estão vinculados a uma sociedade que busca dia após dia ter mais sucesso, e essa saciez não passa. Infelizmente, isso tem impactado até mesmo as igrejas e tem desvirtuado muitas igrejas, e muitos crentes em Jesus têm saído do caminho do Senhor por essa busca insana, enlouquecida por um sucesso humano que é temporário. Em Salmos capítulo 25, no verso 14, a palavra de Deus diz assim, acompanha aí conosco, por favor. Salmos 25, 14 diz assim: O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Eu vou ler novamente. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Aqui no texto, nessa breve reflexão que nós vamos fazer, eu quero destacar 3 importantes palavras que estão aqui escritas nesse breve versículo de Salmo capítulo 25, no verso 14. A primeira palavra é a palavra segredo. A segunda palavra é a palavra temor. E a terceira palavra é a palavra aliança. Segredo, temor e aliança. É o pilar, é o tripé do sucesso para o crente em Jesus. Nós temos muitos desejos, sonhamos com muitas coisas, nos decepcionamos também com muitas coisas. E a gente, às vezes, com o passar do tempo, não aprende o que para Deus é ter sucesso. Ou até mesmo com Deus, aonde o sucesso inicia. Nós podemos caminhar sozinhos, podemos fazer a nossa rota e não convidar Deus para ser o administrador desta rota. A maior maravilha de Deus é que Ele nos concedeu a liberdade. Então, Ele deu essa liberdade para nós desde o início do nosso nascimento, desde o surgimento da humanidade, e nós podemos escolher essa companhia santa ou não. Bom, o meu conselho para que você seja um homem ou uma mulher de sucesso é que você convide o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, para administrar a sua carreira, administrar a sua vida, administrar as suas decisões. E quanto mais jovem você fizer isso, melhor. A palavra do Senhor nos ensinará hoje alguns passos para que a gente possa ter sucesso. Você sabe o que significa ter sucesso? Para muitos, o sucesso é o fim. Ou seja, quando depois de muitas ações de esforço, mediante um setor da vida, aquela pessoa conseguiu ser bem-sucedida ou ter sucesso naquela área, porque ela fez coisas anteriores para ter o resultado daquilo. Ou seja, como se fosse o fim da linha. Mas para Deus o sucesso não é o fim.
O sucesso é um meio. Por isso que a palavra de Deus incita e verifica claramente, muitas vezes, homens e mulheres de sucesso. E eles tiveram um comportamento muito claro perante a presença do Senhor. Aonde que a gente quer chegar? Na verdade, existem dois tipos bem claros de sucesso: com Deus ou sem Deus. E hoje eu quero te convidar a escolher qual deles você vai se apossar para ter uma vida feliz em Cristo Jesus. Aqui o texto de Salmo capítulo 25, no verso 14, ele deixa claro que o Senhor tem um segredo. Um segredo. Existem segredos. Existem segredos que Deus não revelou ao homem ainda. E nem vai revelar tão cedo, porque o segredo é algo íntimo. A gente normalmente pensa que o segredo é algo negativo. Mas quantas vezes o segredo é algo positivo para o benefício daquele que vai receber a informação? Você pense comigo, se todas as pessoas desse país soubessem de tudo aquilo que acontece, ficaria meio difícil. Não pelas notícias em si, mas pela maturidade das pessoas lidarem com certas informações. O segredo é uma informação íntima, privilegiada, que pode sim ser acessada por algumas pessoas, mas esse segredo precisa ter maturidade para ser administrado. Isso fica muito claro, principalmente na Bíblia, porque muitas circunstâncias que foram reveladas para os profetas não foram reveladas para o povo totalmente. Ah, pastor, mas então quer dizer que Deus escolhe as pessoas para falar? Não, não é isso. É que se ele falasse para pessoas que não têm maturidade para lidar com essa circunstância, aquilo não seria bem administrado. Então, imagine só se Deus falasse para nós o dia que você tivesse marcado para morrer. Seria legal? Não. Logicamente que não. Mas só porque nós não sabemos não quer dizer que Deus não saiba. Será que Deus não sabe disso? Logicamente que sabe. Mas seria bom ele revelar isso a nós? Não. Porque nós teríamos um problema muito grande para lidar com essa situação. Ou seja, a gente ia viver uma vida não feliz, mas sempre pensando no dia a menos. Isso não seria bom. Bom, o que eu quero pensar é que o Senhor, pela palavra aqui, tem segredos. E a pergunta que eu te faço é se você quer ter sucesso com Deus, tem maturidade para poder lidar com os segredos que Deus tem sobre a sua vida. Eu não me preocupo muito com os segredos que Deus tem sobre o reino dele, o reino dos céus. Por exemplo, nós podemos fazer algumas perguntas sobre os segredos de Deus. Da onde Deus veio? Da onde veio, antes de todas as coisas criadas, pelo menos em Gênesis capítulo 1, está escrito que já havia Deus antes do próprio universo existir. Como é que ele veio? Isso não está revelado na palavra. E quando Jesus vai voltar? Isso também é um segredo que até mesmo os próprios discípulos já perguntaram isso a Jesus. E Jesus falou assim, olha, isso eu não sei, apenas o Pai sabe. Bom, eu quero te dizer, querido, que esses segredos pertencem ao Senhor. Essa é uma questão pessoal do reino de Deus. Mas existem segredos acerca da sua vida, planos que Deus tem sobre a sua vida, que Ele só vai revelar para você se você tiver maturidade para isso. Existem bênçãos guardadas para nós, existem maravilhas guardadas por Deus para nós, mas Ele está aguardando maturidade. Por isso que no texto do salmista, capítulo 25, ele fala exatamente sobre isso. Olha, o Senhor tem segredos e vai revelar esses segredos para aqueles que o temem. Normalmente, quando a gente pensa sobre temor, que é a nossa segunda palavra, a gente pensa que nós temos que ter medo de Deus. Bom, realmente, por um ponto é bom ter medo de Deus. Mas não é isso que o salmista quis dizer. Ter medo de Deus acaba, no fundo, nos afastando da sua presença.
É como se fosse um relacionamento entre pai e um filho, ou entre um filho e um pai, em que pode haver o medo. Sim, pode haver, mas não pode ser exagerado, porque senão o medo afasta, tira a possibilidade de relacionamento. Bom, aonde a gente quer chegar? Que a palavra de Deus fala que o segredo será revelado, ou seja, os segredos da sua vida, os segredos que o Senhor tem sobre a sua vida, os planos para a sua vida serão revelados mediante o temor. Bom, se a gente não tem que ter medo de Deus, então como é que a gente vai lidar com essa situação, já que nós somos acostumados desde pequenos a respeitarmos aquilo apenas que temos medo? Eu me lembro, algumas vezes eu fui na casa da minha avó, e a minha avó tinha atrás da porta uma varinha de goiaba. Você sabe o que é isso? Você que nasceu na metade do século XX para cá, de 1950 para cá, você, se não levou muita pancada com aquilo, a gente foi acostumado a respeitar apenas aquilo que nós temos medo. E eu me lembro, algumas vezes, os meus primos, ou até mesmo pessoas, crianças próximas, às vezes eu vi a minha avó, os meus avós, pegando aquela varinha para poder colocar um certo respeito. Por que nós temos que ter medo para respeitar? Porque a nossa relação com Deus não é madura. Porque a nossa relação com nossos pais também não foi madura. E quando a gente ouve falar de um pai que às vezes não bate nos filhos, a gente estranha. Não é que seja certo ou seja errado, cada pai tem o seu tipo de criação. Existem filhos que não exigem um jeito mais agressivo, mas existem filhos que o pai às vezes tem que corrigir, porque o filho ele vai além do que deve. Se não houver aquela correção física, ele não consegue contornar a situação. Bom, a nossa relação com Deus tem que ser amadurecida. E a pergunta que eu te faço, você quer continuar vivendo uma vida com Deus imatura? Bom, algumas características de uma vida imatura com Deus podem ser reveladas claramente. Vamos lá. A primeira característica é quando você depende da igreja para adorar ao Senhor. Se você depende da igreja para adorar ao Senhor, saiba, você não conhece grande parte do Deus que você serve. Segunda característica é se você adora ao Senhor apenas na igreja. Apenas às quartas ou quintas-feiras, domingo de manhã, domingo à noite. Se você faz isso, se você só ora na igreja, se você só depende só da igreja, sua relação com Deus está imatura. Outra característica também é quando você vem à igreja e não se sente alimentado. Ou seja, se o pastor da igreja, se a pessoa que está pregando, se o louvor da igreja, ele não canta tão bem, se ele não prega tão bem, se ele não fala a palavra que você estava esperando falar, a sua relação com Deus está muito imatura. Bom, o que eu quero pensar com você hoje, querido, é como está a sua relação com Deus com relação ao temor. Porque talvez você está levando a sua condição de adorador ao Senhor, ser adorador, da mesma forma que você levava a sua relação com seus pais. Só que Deus não é humano. Deus é muito mais maduro do que os seus pais, do que os seus avós. E isso não pode ser levado da mesma circunstância. Por isso que o Salmo 25, no verso 14, fala que os segredos do Senhor são revelados àqueles que o temem. Então, finalmente, o que é temer a Deus? É dar valor às suas palavras. E quantas vezes nós não damos valor às suas palavras? Quantas vezes nós brincamos com a palavra do Senhor, tanto a que já foi revelada, quanto aquela que ainda não foi totalmente explanada pela nossa mente. Coisas que ainda não entendemos. Quantas vezes Deus fala aos louvores, pelos louvores, fala pelos pastores, fala pelos irmãos da igreja, fala pelo seu vizinho,
Fala até às vezes por alguém que não conhece tanto assim o Evangelho. Deus às vezes usa essa pessoa para poder te ensinar certas coisas, principalmente do que não fazer. Quantas vezes Deus já falou com você, já te mostrou que você está errado, que isso não é assim, que isso não pode ser feito, que isso tem que ser amadurecido. Quantas vezes? Comigo, milhares. Com você, creio que também milhares. E com o passar do tempo, eu particularmente fui aprendendo que o temor a Deus não tem muito a ver com medo. Tem muito mais a ver em dar valor à sua palavra. E se você perceber, essa é uma coisa que a gente normalmente não fica muito preocupado em fazer. A gente tem algumas indiferenças quando a gente ouve algo que não nos agrada. Quando a gente tem uma experiência ao ouvir algo que exige de nós um comportamento melhor. Meu amado, nós temos que sermos homens e mulheres de sucesso. Mas para isso, nós temos que temer ao Senhor. De que adianta o homem perder a sua alma e ganhar todo o mundo? A palavra de Deus já nos ensina isso. O maior desafio do temor do Senhor para iniciarmos bem essa relação com Deus é exatamente o controle da nossa mente. Na nossa mente começa muitos pecados. Muitos pecados começam aqui dentro. Muitos problemas começam aqui dentro. E o poder da mente tem enorme influência para sermos dominados pelo pecado ou não. Bom, aonde que a gente pode terminar essa palavra? Eu quero então te pedir que o temor do Senhor que você tem seja iniciado, em primeiro lugar, na sua mente. Não exija que o outro tenha temor ao Senhor se você não controla a sua mente. Você sabe o que você anda pensando de você mesmo. Você sabe o que você anda pensando da sua igreja. Você sabe o que você anda pensando da sua família. Você sabe o que você anda pensando do seu chefe, da sua empresa, da empresa que você trabalha, dos seus colegas de trabalho. Deus também sabe. O temor do Senhor não inicia no comportamento. Inicia aqui dentro. Se você não dominar a sua mente, se você não colocar a sua mente no eixo, e isso ninguém mais pode fazer, somente você pode fazer, você nunca será um homem ou uma mulher de sucesso. Você pode até ganhar dinheiro. Você pode até ganhar uns trocados. Mas você vai perder em breve tudo aquilo que você construiu. Exatamente porque o temor ao Senhor é um dos pilares para o sucesso definitivo. O bom do sucesso definitivo com o Senhor é que ele é transgeracional. O que isso significa? Ele tem o poder de influenciar futuras gerações. Ele não tem o poder de fazer pelas futuras gerações. Não, não é isso. Não é uma predestinação. Não. É apenas um poder de influência para as futuras gerações. Quanto mais tememos ao Senhor hoje e damos bom testemunho hoje e cremos no Senhor verdadeiramente, as futuras gerações serão tão impactadas que a palavra de Deus vai se cumprir. Por isso que o Senhor, na sua palavra, fala: ensina o menino no caminho que deve andar e ele não se desviará dele. O ensino é uma insistência em temer ao Senhor. E isso vai impactar de uma forma tão grande, mesmo após os seus olhos fecharem, mesmo após a nossa vida passar, a sua influência será grandiosa. A terceira e última palavra que nós vamos aqui destacar é a aliança. Nós falamos sobre segredo, falamos sobre temor
e falamos sobre aliança. O texto é claro, em Salmos capítulo 25, no verso 14, olha lá por favor, que fala assim: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem e ele lhes mostrará a sua aliança. Para você, o que é uma aliança? Acho interessante a gente falar sobre isso porque uma aliança, principalmente nos países do Ocidente, principalmente em termos de relacionamento, exige algo palpável. Devido à discrepância da sociedade ocidental em falar uma coisa e fazer outra, normalmente nós precisamos de sinais para que a gente possa determinar uma aliança. Por exemplo, quando você tem que assinar um contrato com uma empresa, um pedaço de papel que você tem que assinar, e você assina aquilo ali provando que tem uma aliança. Quando você faz o seu casamento e você tem que colocar um anel no dedo para poder provar que você tem uma aliança com outra pessoa. Não estou dizendo que seja errado, de maneira alguma. Só estou dizendo que isso é muito frágil. A nossa aliança com Deus não pode estar vinculada a coisas que vão ficar. A nossa aliança com Deus não pode estar vinculada ou presa a circunstâncias que não são tão fortes assim. Então, o que seria ter uma aliança, já que o segredo do Senhor é revelado àqueles que o temem e aqueles que têm uma aliança com Ele serão beneficiados? Como é que está a sua aliança com Deus? A aliança é um pacto, é um compromisso de duas partes. Bom, se Deus tem uma aliança, quer dizer que Ele fez um pacto conosco. E o seu pacto é de fidelidade. Mas a pergunta que eu quero fazer a você e a mim também: quantas vezes nós quebramos a aliança com o Senhor? Muitas vezes. Se você disser que nunca quebrou a aliança com o Senhor por algo que você deixou de fazer, ou porque fez algo que não deveria fazer, você está com um problema psicológico. Porque nós todos somos pecadores, mesmo crentes em Jesus, temos uma determinação quase que natural a quebrar as nossas alianças. A aliança começa a ser quebrada com Deus quando nós pecamos internamente, depois externamente. Esse pecado, ele vai tirando a possibilidade do pacto ser executado. Porque a palavra de Deus também fala que o pecado que habita em nós nos faz separados do Senhor. Não por causa de Deus, mas porque uma aliança precisa de executar, para ser executada precisa de ter uma coparticipação de dois seres. E normalmente, nós, seres humanos, diariamente, vamos pegando a nossa aliança com Deus, as promessas que Deus tem para nós, e jogando na lata do lixo. Bom, o bom de servirmos ao Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é que Ele está sempre disponível a refazer a nossa aliança. Eu não sei de que maneira você está querendo ter sucesso. Se é vinculado ao dinheiro, se é vinculado ao poder, se é vinculado a coisas que vêm rapidamente, ou por que você quer ter sucesso. Mas uma coisa é certa: nós precisamos refazer a nossa aliança. De que adianta você ter sucesso, chegar no topo da sua vida, e quando você chegar lá no auge da sua vida, você estar sozinho? De que adianta você fazer isso tudo e não temer ao Senhor? Eu estou falando sobre isso exatamente porque cada dia que passa, pastoralmente eu percebo isso, ao lidar com muitas pessoas diferentes, a quantidade de pessoas que
frequentam as igrejas e que são destemidas. Destemidas do pecado, destemidas no falar, destemidas no mentir, destemidas e se dizem crentes em Jesus. E se dizem membros das igrejas, líderes. Até quando nós vamos ter um povo que se chama pelo nome do Senhor, sem as características do povo que se chama pelo nome do Senhor? Ou seja, esse povo está se enganando. Então, hoje, eu quero pensar com você, meu amado, o que significa ter sucesso para você. Até onde você vai? Do que você vai abrir mão para poder ter sucesso? Você pode ganhar muito dinheiro, pode ter muito poder, mas a que preço? Normalmente, o primeiro setor da nossa vida que paga um preço alto é a nossa família. A nossa família é a primeira a pagar o preço alto. Exatamente porque nós escolhemos ter um sucesso que não estava nos mesmos princípios que o Senhor. Salmo 25, no verso 14, hoje nós aprendemos que os segredos que o Senhor tem, Ele revela àqueles que o temem. E na hora mais difícil que nós podemos passar, Ele vai demonstrar a sua aliança. Meus amados, eu peço a você que você se lembre como está a sua aliança com Deus. De que maneira está a sua aliança com Deus? De que forma você tem levado o seu comprometimento de levar a sério a sua aliança com Deus? A palavra de Deus fala, Jesus Cristo relembra os antigos mandamentos listados em Deuteronômio, falando sobre 2 mandamentos que ele mesmo repetiu. Disse que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Nós não podemos ter sucesso descumprindo esses 2 princípios. Porque quando descumprirmos esses 2 princípios, nós vamos pagar um alto preço. E isso não será saudável. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você temer ao Senhor novamente. Ainda dá tempo de você saber os segredos que Deus tem acerca da sua vida. Segredos bons, segredos saudáveis. Ainda dá tempo de você refazer a sua aliança com Deus. Feche seus olhos. Nós vamos pedir ao Senhor a sua misericórdia para que Ele possa refazer, reconstruir, restituir a sua aliança conosco. Pai, nós te clamamos perdão pelos nossos pecados e te pedimos, Senhor, que a tua graça possa nos alcançar cada dia mais. E te pedimos, Senhor, misericórdia para que possamos alcançar de alguma maneira o sucesso, não mediante as nossas forças, mas mediante a tua vontade. Como nós temos visto pessoas fazendo loucuras, coisas insanas fora da tua palavra, para ter um sucesso temporário, que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ninguém vai lembrar. Ó Senhor, que a tua graça sobre nós e dá-nos, Senhor, uma nova aliança, um novo temor, para que possamos saber dos segredos maravilhosos, das grandes coisas, como o Senhor falou a Jeremias, das grandes coisas que o Senhor tem a nos revelar, que nós ainda não sabemos. Vem com tua misericórdia sobre nós, abençoa nossas famílias. Senhor, se nesse momento alguém, ouvindo ou vendo essa mensagem, está, de alguma forma, analisando ou desesperado pelo sucesso, que o teu consolo do teu Santo Espírito possa alcançá-lo e refazer a sua aliança e que, de alguma forma, ele possa temer a tua palavra novamente. A tua palavra também nos ensina que o início da sabedoria
é o temor. E para isso, nós precisamos acreditar em Ti e deixar o Senhor administrar a nossa vida, a nossa carreira, a nossa família. Ó Senhor, vem à frente e toma conta das coisas que nós às vezes queremos fazer com as nossas próprias mãos, mas que não temos sabedoria para isso. Vem à nossa frente e dá-nos os Teus livramentos. Em nome de Jesus amado. Amém. Amém? Meu desejo é que você seja um homem e uma mulher de sucesso, mas de sucesso no Senhor. Meus amados, eu peço a você apenas duas coisas: que você faça contato com as pessoas da igreja. Nós somos irmãos, estamos com um templo fechado, obedecendo aos nossos governantes, mas a nossa igreja não parou de trabalhar. Só não estamos tendo a aglomeração, mas a igreja continua trabalhando ativamente. E por estar trabalhando ativamente, nós pedimos a sua colaboração no seu tempo, nos seus recursos financeiros, para que a gente possa de alguma maneira minimizar as pessoas que estão em situação de risco aqui na nossa cidade e que precisam às vezes de um alimento, de uma cesta básica. Estamos agora também dispondo à nossa cidade máscaras para a proteção desse vírus tão terrível que tem formado essa pandemia no mundo. Deus te abençoe e te guarde, faça você ricamente feliz.